entendo que a criação do movimento por uma educação do campo, ainda na segunda metade dos anos 1990, foi uma sacada extraordinária dos movimentos sociais. Dado que, sobretudo a partir do primeiro encontro nacional de educadores e educadoras da reforma agrária, o primeiro ENERA, ocorrido em 1997, os movimentos sociais vêm denunciando as condições a que as escolas da zona rural estão submetidas. Até aquele momento, como bem denunciou o movimento e a luta se deu nesse sentido, as escolas rurais recebiam pouca ou quase nenhuma atenção dos governantes, sendo obrigada, na maioria das vezes, a utilizar móveis e equipamentos que as escolas do meio urbano julgavam não servirem mais para si. Assim, os estudantes que residiam ou que residem no campo brasileiro eram vistos como pessoas de segunda categoria, que tinham que se contentar com os restos da cidade, com aquilo que já não servia mais para as escolas urbanas. Além disso, essas escolas rurais elas praticamente não contavam, em muitos casos ainda não conta hoje, com laboratórios, bibliotecas, espaços para esportes, sendo que a maioria sequer tinha energia elétrica, água canalizada, banheiros com fossa. Daí a importância de, naquele momento, se defender a educação do campo. Então, o projeto de educação do campo foi fantástico, nesse sentido. Eu disse isso para dizer que eu entendo que não devemos ter uma educação com conteúdos específicos para o meio rural. Pois se isso vier a acontecer, nós estaremos relegando a educação do campo a uma educação de segunda categoria. Com isso, não queremos negar que haja especificidade para as escolas do campo. Essas especificidades aparecem nos tempos escolares, cujo calendário pode e até deve ser diferente do calendário urbano, já que o calendário urbano é um calendário voltado para os tempos industriais. No campo, devemos considerar os períodos de chuva, os tempos de plantio, de colheita. Temos especificidades também na questão didática, visto que as escolas rurais normalmente atendem poucos alunos, por isso muitos professores trabalham com classes multisseriadas e principalmente em escolas unidocentes, o que seria algo específico da escola rural, já que na cidade nós não encontramos, ou dificilmente encontraríamos, escolas unidocentes. Dificilmente teríamos classes multisseriadas. No campo, principalmente nas escolas unidocentes, o professor é responsável por quase todas as atividades da escola, exercendo um trabalho profundamente solitário, pois ele não tem com quem contar, quer seja o poder público ou outro funcionário que compartilhe com ele da rotina de trabalho. Nas escolas unidocentes, que é a maior parte das escolas nas áreas rurais desse país, o professor não é apenas um professor. Eu lembro que na minha pesquisa de pós-doutorado, grande parte dela eu fiz, embora todo o estado de São Paulo, uma parte bastante grande dela eu fiz na Ilha Bela. Estado de São Paulo, o estado economicamente mais rico. Dizer que mais desenvolvido já é forçar um pouco a barra, mas pelo menos o mais rico. O estado que tem mais dinheiro, mais condições de se desenvolver. Muitas escolas unidocentes. Professores nas ilhas que iam para casa uma vez por mês. E que na escola não era só professor. Era o professor, era o merendeiro, era a pessoa que fazia a limpeza na escola, era o psicólogo da comunidade, era o enfermeiro da comunidade, era a pessoa que receitava os remédios na comunidade. Então,
professor é muito mais que mero professor. Até porque nas escolas unidocentes é a única coisa do Estado que às vezes chega em determinadas comunidades. Nós vemos também que até o início do século XXI havia uma completa escassez de recursos didáticos. Até mesmo o básico dificilmente chegava nas escolas do campo. Como os alunos que estudam nas escolas do campo são provenientes de famílias pobres, muitas vezes faltavam, na maioria dos lugares, ainda continua faltando em alguns, cadernos, lápis, para que as crianças pudessem trabalhar. Essa situação mudou um pouco a partir da luta dos movimentos sociais, embora não tenha sido ainda completamente resolvida, e a gente tem visto isso em vários lugares, esse país afora. De acordo com Salomão Raj, entre as distintas circunstâncias que envolvem o ensino e a aprendizagem nas classes multisseriadas, sobressaem-se a incerteza das condições existenciais das escolas multisseriadas. Ninguém sabe até quando vai continuar, se vai fechar amanhã, o ano que vem ou no próximo. A sobrecarga de trabalho dos professores, a insegurança no emprego, porque se fechar a escola o professor pode se tornar desempregado, as aflições ligadas à disposição do trabalho pedagógico, um currículo muitas vezes distante da realidade do trabalho e da vivência do campo, o insucesso escolar e a culpabilização dos professores por causa disso, a discrepância idade-série, que são elevados em face da pouca aplicação escolar e das atividades do trabalho infanto-juvenil, problemas pautados na participação da família e da comunidade na escola, a inexistência de acompanhamento pedagógico das secretarias de educação. Não é raro que o professor seja jogado numa escola do campo sem nenhuma assistência, sem nenhuma preparação, sobretudo porque nos nossos cursos de formação de professores não há praticamente nada, poucos deles discutem a questão específica da multisseriação. Há 2 anos atrás eu fiz uma pesquisa com duplo objetivo. Eu queria verificar se as nossas universidades discutiam alguma coisa com relação a classes multisseriadas, que é uma especificidade da educação do campo, e se nos nossos cursos de pedagogia tinha algum tratamento com relação ao materialismo histórico dialético, já que há um discurso em alguns setores do governo e em alguns lugares da própria academia de que os cursos de formação de professores são cursos marxistas. Separei várias escolas em 11 estados da federação, a maioria delas estaduais ou federais, porque entendia que aí há pouca ingerência nos currículos pedagógicos, já que nas faculdades privadas a ingerência é muito maior. E para minha surpresa, nenhuma universidade brasileira, das que eu fiz pesquisa, das 63 que eu escolhi para pesquisar, nenhuma tratava sobre classes multisseriadas no curso de pedagogia. Nenhuma tratava do materialismo histórico dialético, ou tinha qualquer disciplina de materialismo histórico dialético na sua grade. A que se aproximava um pouquinho mais era uma pública no Nordeste que tinha até 2008 uma disciplina de trabalho e educação, que a gente entende que era educação e trabalho, nem trabalho e educação era educação e trabalho, que é diferente, tem uma perspectiva diferente, que a gente acredita que até pudesse vir a ter alguma coisa de materialismo histórico e dialético. No entanto, com o Reúne, o curso deixou de ser, a disciplina deixou de ser
de educação e trabalho e passou a ser de formação para o emprego. Então, são coisas que não se tratam nas nossas universidades. Ainda nessa perspectiva, Gustavo Bruno Bicalho Gonçalves expressa que as classes multisseriadas constituem-se no espaço onde a maioria das pessoas que vivem ou viveram nas áreas rurais brasileiras iniciaram suas experiências escolares. Para alguns, foi a única experiência escolar. Logo, apesar dos problemas inerentes a essa maneira de organização da escola, não se pode recusar a sua importância política e pedagógica para a educação no espaço rural. A escola multisseriada ela tem a mesma condição e as mesmas possibilidades que as escolas unisseriadas? Pode ser que não. No entanto, elas são extremamente importantes. Contudo, é corriqueiro atribuir às classes multisseriadas uma série de desvantagens em relação às unisseriadas, considerando que as multisseriadas teriam um ensino de qualidade inferior confrontada ao ensino das classes seriadas. Na multisseriação, a gente tem observado que cada professor procura encontrar a sua metodologia ou a sua técnica e o ritmo de ensino. Assim, nós temos professores que ensinam da pré-escola à quarta série. Nesse caso, tem professor que prepara uma atividade ou uma aula para uma turma do primeira série, porque tem aluno pequeno e aluno de 6, 7 anos, tem que dar atividade diferente para essa turma, alunos de segunda e terceira série, atividades diferentes. Então a gente vê que tem professores que pegam em torno de 3, 4 séries, desde a pré-escola até a quarta série, portanto 5 séries diferentes, e seriam essa turma como se fosse unisseriada, sentados em locais diferentes, trabalhando de forma diferente. Tem professores que já tentam mesclar alunos com idade de 6 a 7 anos têm uma mesma atividade, 8 e 9 têm a mesma atividade, 7 e 8 eles vão mesclando atividades. Cada professor vai buscando mecanismos diferentes de trabalhar com esses alunos em classes multisseriadas. Isso normalmente a gente tem visto que muda quando chega na quarta série, que aí o professor vai preparar mais o aluno, entendendo que ele está indo para uma série mais avançada, na quinta série, e que ele terá que preparar o aluno para uma escola com ritmo diferente. Normalmente o professor não gosta de deixar os alunos sem fazerem nada na classe, então isso para os professores acaba sendo um grande problema. À medida que ele tem que ficar criando atividades para os alunos e que muitas vezes são obrigados a trabalhar mesmo com classes multisseriadas, com turma de 40 alunos. Tem lugar que, quando ainda a secretaria tem um pouco mais de sensibilidade, ela, percebendo a dificuldade que os professores têm com classes multisseriadas, acabam dividindo as classes com turmas de até 20 alunos. Mas não é raro ter classes com 40 alunos de multissérie, e o professor tendo que se virar. Até porque se houver fracasso escolar, a culpa é do professor. Não é de quem colocou 40 alunos na sala para que o professor tenha que se virar. Nesse sentido, é muito importante a gente pensar na formação dos professores. Sobretudo quando a gente discute a questão dos fundamentos da educação. É preciso que os professores tenham acesso a uma educação de qualidade e com bastante fundamento da educação. Além disso, é fundamental a luta por uma escola única, que não diferencia a escola pública da escola de elite, ou que não diferencia a escola do campo da escola urbana. Estou chamando a atenção que isso não deve ocorrer diferença quando pensamos do ponto de vista da qualidade, do conteúdo. Não estou dizendo que não deve haver diferença do ponto de vista metodológico. Do ponto de vista metodológico, sei que é diferente. Do
ponto de vista da didática, é completamente diferente. Do ponto de vista do conteúdo, se nós não dermos para o aluno do campo o mesmo conteúdo com a qualidade que é dado para as escolas de elite, nós estamos transformando esse aluno ou essa escola numa escola de segunda qualidade, de segunda categoria para a criança. A criança tem que ter acesso a tudo que de melhor é produzido pela humanidade. Acesso a esse conteúdo. E não devemos privar o aluno disso, porque não somos nós que devemos selecionar o aluno ou não, se ele deve ou não continuar os estudos depois que ele acaba o ensino fundamental e médio. Nesse sentido, é importante lutar para que tenhamos escola no campo, com boa qualidade, com conteúdo de alta qualidade, pois a escola deve ir onde a criança está. Nunca esperar que as crianças saiam à procura de escola para estudar. Então a escola tem que estar no local que a criança está. Assim, eu penso ter deixado claro a posição que defendemos de uma escola no campo, jamais uma escola com conteúdos diferenciados para o campo. Essa questão é muito interessante. Em julho nós fizemos o nosso encontro do grupo de pesquisas de educação no campo, ou sobre educação no campo, na UFSCar, e um professor de Cuba, quando perguntado sobre como funcionava a escola em Cuba, ele dizia: olha, em Cuba a criança não pode se deslocar mais do que 2 quilômetros para ter acesso à escola. Ele tem que ter uma escola onde ele mora. O limite de deslocamento dele é 2 quilômetros. Se tiver um ninho, uma ninha, tem que ter uma escola, tem que ter uma biblioteca, tem que ter uma televisão, tem que ter todos os equipamentos necessários para que a criança tenha acesso à escola. Não importa se tem uma criança naquele local. A criança não tem que sair procurando escola. É a escola que tem que ir onde a criança está. É fundamental também compreender que a escola deve ter conteúdos, o que muitos vão criticar, vão classificar como conteudistas, e a partir da realidade do educando. Deixa-me explicar. É muito comum a gente ouvir uma crítica de que essa escola é conteudista, que isso, que aquilo, que não tem que se dar conteúdo para a criança, porque o importante é ensiná-lo a aprender a aprender. Nós defendemos que tem que ter uma escola única e com conteúdo. E que o papel da escola é ensinar. E que deve partir da realidade do aluno. Qual é a realidade do aluno? É preciso que o educando saiba de suas origens da classe trabalhadora, que a sua sobrevivência se dá pela venda da força de trabalho. Nesse sentido, o educando deve entender em que condições se desenvolve a produção, como se dá a venda da força de trabalho, como se encaixa o trabalho no sistema produtivo, a produção, quanto custa, qual é o valor da sua produção. Isso que a criança precisa entender. Partir da realidade da criança é partir da realidade social em que ele vive. Qual é a sua condição social? Ele é comprador ou vendedor de força de trabalho? A sua família é uma família que compra ou vende força de trabalho? Se vende força de trabalho, em que condições essa força de trabalho é vendida? Para quem ele produz? Como a sua produção chega ou é comercializada, chega aos centros de consumo? É nesse sentido que devemos pensar o lugar de partida, o lugar em que a criança está, a realidade da criança. Não é como a elite tentou fazer entender que a realidade da criança é o bairro, o micro, o lugarzinho que ele mora. Não é essa a realidade da criança. A realidade da criança é um lugar social em que ele se encaixa, em que ele se encontra, onde ele sobrevive. Um lugar social, não um lugar geográfico. Com relação aos conteúdos, devemos lutar por uma escola que seja única, que seja pública e que seja laica.
E deve ser uma escola que ensine os conteúdos que já se tornaram clássicos nas ciências, nas artes, nas linguagens, na filosofia, nos esportes. Em sendo uma escola que ensine, ela deve atender a todos com a mesma qualidade, evitando que a classe trabalhadora tenha uma escola de segunda qualidade. A qualidade das escolas de elite tem que ser a mesma qualidade das escolas da classe trabalhadora e vice-versa. Eu sei que é muito comum a gente ouvir em salas de professores que esse aluno nunca vai prestar vestibular, então não precisa ensinar esse tipo de conteúdo. Não é o professor que tem que decidir se o aluno vai prestar vestibular ou não. Não é o professor que tem que decidir se o aluno vai para a universidade ou não. Ele tem que ensinar todos os conteúdos e da melhor maneira possível. Quem tem que decidir se vai ou não para a universidade é o aluno. Isso é muito interessante que sexta-feira passada eu fazia uma fala um pouco diferente num município não muito distante daqui, na abertura de uma semana científica também. Só uma semana, só que era mais voltada para outras coisas. E me convidaram, eu acho que por um engano, porque a semana era mais voltada para o agronegócio. E a pessoa estava falando que no campo não tem cliente suficiente para ter escolas na cidade, ou para ter escolas no campo. De fato, se nós pensarmos que a educação é uma mercadoria e que o aluno é um consumidor, no campo não tem cliente suficiente para comprar a educação. Mas se nós pensarmos que as pessoas que vivem no campo são cidadãos de direito e que cada cidadão tem o mesmo direito, que deve lutar para ter todos os mesmos direitos, tem que ter escola onde o cidadão mora. E aí o argumento dele é que no campo, no estado de São Paulo, não tinha 10% da população vivendo no campo. Então é 10% de pessoas que não têm valor nenhum. É 10% de pessoas que são descartadas da sociedade porque não são clientes que podem comprar a educação. E o meu discurso é justamente no sentido de que educação não é mercadoria, aluno não é cliente, as pessoas têm que ter direito no campo. E se são cidadãos de direito, é função do Estado trazer esse direito e com escola de qualidade. Nesse sentido, é importante que a classe trabalhadora domine com a mesma competência que a elite todos os conhecimentos que a elite sequestrou da classe trabalhadora. Sequestrou das escolas públicas que são destinadas à classe trabalhadora. Dado que a gente sabe que quando a classe trabalhadora começou a lutar pelo direito à educação, sobretudo na década de 1980, a primeira coisa que a elite fez para poder permitir que a classe trabalhadora chegasse às escolas foi sequestrar o conteúdo. Vocês querem acesso à escola? Ok, vocês vão ter, só que sem conteúdo. O conteúdo vai para a escola dela com preços altíssimos no centro, nos mesmos centros, né? Tal qual a nossa elite escravocrata fez no século XIX, quando se percebeu que ia abolir a escravatura e sequestrou a terra, transformou a terra numa mercadoria, para que pudesse libertar o homem com a terra aprisionada e esse não pudesse ter acesso à terra, ela fez com a escola na década de 1980. Vocês querem ter acesso à escola? Ok, vocês vão ter acesso. Agora, o conteúdo da escola a gente retira. E retirou o conteúdo da escola. O conhecimento não faz mais parte da escola. Por isso o discurso diz que escola não é lugar que se deve ensinar. A escola é o lugar que se deve aprender. De preferência que se aprenda a aprender. Quando a escola é o lugar que se tem que ensinar. Quando o professor está na escola para ensinar. Por isso, é fundamental que a classe trabalhadora lute para eliminar as diferenças entre as escolas de elite e a escola pública destinada à classe trabalhadora, fazendo com que os alunos da classe trabalhadora tenham acesso ao ensino superior. Um ensino que hoje é reservado à elite.
Ah, tudo bem, a partir do século XXI, sobretudo a partir de 2006, 2007, 2008, a classe trabalhadora passou a ter mais acesso ao ensino superior. Passou a ter mais acesso ao ensino superior, mas nós ainda não chegamos a ter 1/3 dos alunos, ou das pessoas que iniciam a primeira série, chegando ao ensino superior. E nós temos que lutar para que todos cheguem ao ensino superior. A pessoa que defendeu o agronegócio dizia que não adiantava formar todo mundo, porque não ia ter emprego para as pessoas que fizessem a universidade. Então ele já elege um gueto que vai ter acesso à universidade, que vai ter os empregos de boa qualidade, e os outros que se danem. Não precisa ter universidade para todo mundo, porque essas pessoas não vão depois ter emprego nas áreas que se formaram. E aí eu tinha que lembrá-lo que em Havana eu andei de táxi com um motorista que era médico. Tinha um motorista que era engenheiro. Ele optou por, ao invés de trabalhar de médico ou de engenheiro, dirigir táxi. Qual o problema? O que não pode é uma elite escravocrata determinar que esse pode ter acesso à universidade e os outros não vão ter, porque não vai ter emprego para ela depois. Então, para não ter emprego, porque não tem emprego para ela, ela não vai fazer a universidade, mas já determinado por essa elite escravocrata. Eu sei que o rapaz não gostou muito da minha fala, mas também não tem problema, me convidaram porque quiseram, não eram obrigados. Uma outra característica fundamental da escola do campo, e que é importante, é a educação por alternância, que pode se constituir até numa boa alternativa para os estudantes, que às vezes precisa conciliar educação, estudo e trabalho produtivo. Não há nenhum problema. A qualidade da educação não pode ser diferente. A forma não tem muito problema. Os conteúdos é que são fundamentais. A importância da educação não está na forma, mas no conteúdo. Não que a forma não seja importante. É tão importante que Comênios criou uma didática magna, que é a arte de ensinar tudo a todos. As pessoas têm que aprender, têm que estudar. É extremamente importante a forma de passar o conteúdo, porque também, se não souber passar, não vai adiantar nada. Mas o conteúdo é fundamental nas escolas. Então, sem separar teoria e prática, como tem se tornado comum nos cursos de formação de professores, sobretudo a partir da década de 1980, nós procuramos discutir sempre a educação ligando práticas e conteúdo, pois entendemos que não faz sentido falar de conteúdo sem prática ou de prática sem conteúdo. Prática sem teoria é extremamente complicado, não vai dar certo. O engenheiro que vai construir uma casa sem antes ter planejado essa casa, sem antes ter teorizado sobre tudo que ele vai fazer, onde vai ficar cada cômodo, como vai ser esse alicerce, qual a estrutura que ele precisa para sustentar esse prédio, o prédio vai cair, vai dar. Agora, também ficar desenhando prédios no papel e não colocar isso em prática também não vai resolver absolutamente nada. Prática sem teoria e teoria sem prática não tem valor. É fundamental que a prática seja ligada à teoria e vice-versa. Nesse aspecto é que eu quero dizer que para os professores em geral e para o professor que atua no campo em particular, o compromisso político deve se constituir em um componente fundamental da sua competência prática. Competência prática, ou competência técnica e compromisso político são duas coisas que deveriam ser inseparáveis para o professor. Assim sendo, eu quero chamar a atenção para a tentativa de nossas elites políticas e, sobretudo, as elites econômicas, que vêm tentando negar a importância do rural e da população que habita nesse meio.